Eu sou a Letícia Capozzi, corretora de imóveis, e hoje eu trago um tema muito especial, que é especial para mim e é um tema que eu quero trazer para vocês do mercado imobiliário, porque eu sei que tem poucas pessoas que conhecem e eu tenho certeza que vai fazer a diferença aí na vida de vocês. Hoje a gente vai falar sobre a comunicação não violenta. Ela não é modinha, ela não é coisa de gente hippie, tá? É algo muito bacana que pode fazer toda a diferença aí no nosso dia a dia, nas nossas relações. Então é um prazer ter aqui o Fabiano Berlini. Tudo bem? Olá, tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite. Imagina! Pode falar, Fá. Conta aí quem é você, conta aí o seu trabalho. Minha praia sempre foi educação, né? Fiz biologia, pedagogia. Hoje faço parte de um grupo chamado Grupo de Estudos, Pesquisa em Educação Moral. E nesse processo conheci comunicação não violenta como algo importante para que o conhecimento chegasse, né, nas crianças e adolescentes. Uhum. Mas é muito mais do que isso, né? Comunicação não violenta, na verdade, muita gente, inclusive, está definindo como comunicação com base em necessidades. Ótimo. E sentimentos, posso dizer, né? É uma comunicação focada em necessidades e sentimentos. Ela ajuda muito a ter uma conexão mais profunda. Quantas vezes a gente conversa com alguém e parece que a coisa não flui, né? Parece que a gente não é compreendido e também não compreende. A comunicação não violenta promove uma conexão muito mais profunda. Bacana. Como é que ela surgiu? Como é que surgiu? Não é uma filosofia, né? Como é que é? Explica pra gente como é que surgiu. É uma linguagem que tem um processo específico, ela é baseada em técnica, então não é um jeito de falar, não é ser bonzinho, não é ser flexível, não é agradar, não é convencer alguém. Ela tem uma capacidade de perceber aquilo que é importante para as outras pessoas, à medida que você está conversando com elas, mas que é importante para você também. Então, na hora que eu estou diante de outra pessoa, eu consigo perceber o que é importante para ela, mesmo ela falando de uma forma muito desagradável, de uma forma muito, né, dolorida. Às vezes a pessoa está falando até de forma desrespeitosa, mas no fundo, muitas vezes, por exemplo, ela está defendendo algo que tem a ver com justiça. Sim. E justiça é importante para mim. Sim. Então, alguém está irritado porque você falou de uma forma um pouco mais grosseira do ponto de vista... E para ela é importante respeito, para mim também. Então, a gente consegue se conectar, consegue se ver como ser humano, mesmo em situações mais adversas, né? Situações mais difíceis. Quem criou a comunicação não violenta foi um norte-americano chamado Marshall Rosenberg, falecido em 2015, e ele teve algumas experiências que foram muito importantes para ele, né, olhar para esse lugar, para esse caminho. Numa delas, ele estava na escola, e a professora falou o nome dele, e ele, filho de judeu, tinha um sobrenome judeu, e algumas crianças disseram Kiki. E ele falou, mas o que é Kiki, né? E ele descobriu que Kiki é um termo pejorativo para se referir a judeu. E descobriu isso apanhando dos meninos, e apanhou muitas vezes. Nossa. E aí, ele viu que ele apanhava por causa do sobrenome, e ele falou, mas não tem nada a ver, por que apanha por causa do sobrenome? Mas outras pessoas apanhavam, sofriam violência por causa da cor da pele, da altura, do peso, do cabelo, o jeito de se vestir, da forma de falar, e não fazia sentido para ele isso. Teve uma outra situação também que foi muito desafiadora para ele, houve um conflito em Detroit, quando ele se mudou para essa cidade, né? Ele ficou 4 dias preso dentro de casa porque estava um conflito armado, né, entre policiais e gangues. E morreu muita gente. E aquilo também chocou muito ele nesse sentido. E, por fim, uma última experiência que foi marcante para ele, ele ia cuidar do tio, o tio dele vinha cuidar da avó, que era doente. E ele falou, mas como que meu tio vem cuidar da minha avó que está doente tão feliz? Não faz Nossa. Não faz sentido isso. Ele vem tão feliz que parece que ele está agradecendo a minha avó por deixar ele cuidar dela. Olha. E tudo isso ficou na mente dele. Ele se tornou PhD em psicologia social para tentar descobrir, né, algo mais sobre isso. Mas não foi na universidade que ele conseguiu concluir a comunicação não violenta. Ele estudou, né, personalidades diferenciadas como Martin Luther King, Mandela, Gandhi. Então, pessoas que conseguem se manter compassivas, né, com compaixão, empáticas, humanas,
considerando as outras pessoas humanas mesmo em situações adversas. Então, ele estudou para entender qual que era a leitura, os comportamentos, as práticas, os pensamentos dessas pessoas. E ele também estudou religião comparada. Então, fazia a mesma pergunta para muitas religiões e aí tentava descobrir aquilo que era comum entre todas. E uma das perguntas mais importantes era: para que é feito o ser humano? E ele descobriu que o ser humano é feito para dar e receber com gratidão. Então, atender às suas necessidades, sim, Letícia, não é algo que é agradável só para você, é agradável para mim também. Sim. Então, quando eu cuido de você, claro que você se sente bem, mas claro, eu cuidando de algo que é importante para você, isso também é prazeroso. Então, é com alguma certeza. Coisa que diferencia do nosso mundo, porque a gente não fica focado em recompensas e punições, né? A gente foca naquilo que está pulsando dentro da gente. E isso, nossa, isso é fantástico para as relações, né? Antes da gente entrar em algumas coisas práticas, até para a gente entender a diferença que a comunicação não violenta pode fazer, eu acho bonitinho o símbolo da CNV, que é a girafa. Por que a girafa? Até porque a gente vai entrar na parte da escuta e eu quero que você fale do porquê da girafa. Por que ela é o símbolo? Sim, a girafa é o símbolo da comunicação não violenta porque ela é o animal terrestre com o maior coração. E comunicação não violenta foca muito em sentimentos. Sim. Por que sentimentos são muito importantes? Porque da mesma forma que a fome nos ajuda, nos alerta que o corpo precisa ser nutrido, né? A gente vai comer porque a gente sente fome. Sim. Da mesma forma, os sentimentos indicam também algo que precisa ser cuidado. Então, quando a gente, né, pensa em medo, tristeza, angústia, desânimo, raiva, a gente tende a chamar de sentimentos ruins. Na verdade, negativos. Na verdade, eles são desagradáveis, mas não são ruins. Eles são fundamentais. Eles estão dizendo, eles são aliados porque eles nos ajudam a entender, a perceber que tem alguma coisa que é muito importante e que precisa ser cuidado e a gente não está, enfim, não está bem alinhado. Ou na minha relação comigo mesmo, então tem um aspecto intrapessoal, ou na minha relação com outras pessoas, então a gente está falando no interpessoal, ou no aspecto sistêmico, então na empresa onde eu trabalho, na igreja, né, no templo, ou no grupo, na escola, então tem um sistema, então tem alguma coisa que precisa ser alinhada. E a gente está falando então de um conflito, de algo que precisa ser cuidado. Conflito nesse sentido é extremamente importante. Muitos de nós fugimos do conflito quando na verdade é ele que nutre a vida, é ele que nos alinha com a vida. É mais fácil esquecer do conflito, né? Sim. Porque às vezes você vai ter que partir para uma conversa difícil e experimentar essas emoções. A gente não foi educado para experimentar. A gente, na verdade, não era nem permitido, né? Raiva, frustração, sempre foi muito reprimido, principalmente acho que na nossa geração. Acho que hoje nós estamos lutando para sermos pais melhores, né? Não que os nossos tenham sido ruins, ó, até minha mãe está aqui. Mas eu digo assim, eles tinham essas ferramentas, né, que foram reverberando, passando de geração para geração. E hoje a gente tem mais informação, né? Então a gente está tentando estabelecer uma conexão diferente mesmo. E falando aqui dos desafios que a gente tem no mercado imobiliário, né? Hoje eu abri uma caixinha de pergunta e muita gente falou da questão de o cliente desmarca em cima da hora. É um ponto até interessante porque eu, Letícia, né? Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, eu tenho meu marido, eu sou autônoma, eu não ganho uma banana, então eu ganho quando eu vendo. Eu tenho minha mãe que está sob os meus cuidados, tem todo o gerenciamento da minha casa. Então, quando eu me programo para atender um cliente, eu sei o quanto foi o que eu tive que gerenciar, toda a minha rede de apoio para estar ali para atender o cliente. De repente, em 5 minutos, ele desmarca. É óbvio que posso sentir raiva, né? Mas, por quê? Porque eu sei o quanto eu trabalhei para estar ali. Muitas vezes eu tenho uma necessidade financeira por trás e eu preciso vender. Isso, o corretor, ele é um profissional que está rico, está pobre, está rico, está pobre, está rico, está pobre. Isso acontece muito, até por uma dificuldade mesmo de administrar os ganhos financeiros, né? Que é diferente de uma pessoa que está no CLT e tem aquele X, né? Uhum. Então, quando eu percebo que quando tem essa necessidade por trás, óbvio que quando o cliente desmarca de última hora, principalmente, eu fico com raiva. Normal, mas eu consigo entender por quê.
Em outros momentos, se eu tô com o bolso cheio de dinheiro, não, tudo bem. É diferente, né? Então eu consigo olhar para as minhas necessidades e consigo também praticar empatia, porque às vezes aconteceu algo sério mesmo. Alguém ficou doente, pode furar um pneu de um carro numa estrada, a maioria dos meus clientes são de fora, né? Pegam estrada. Enfim, é todo um trabalhar. E especialmente para mim, até comentei com você, né, de uma situação que eu passei recentemente, eu até dividi hoje com os meus seguidores do Instagram, que foi algo de um aprendizado muito grande para mim, né? Um cliente meu teve uma determinada atitude que eu recebi como se ele estivesse duvidando do meu profissionalismo, da minha competência, né? E realmente senti muita raiva. Fiquei com muita raiva, despejei tudo em cima do meu gerente, falei tudo para ele. Depois eu respirei, porque eu tô desenvolvendo essa capacidade cada vez mais, aprendendo sobre isso. E realmente eu comecei a encaixar as peças. Mas espera aí, eu tô aqui falando coisas para mim, eu que tô aqui pensando, porque eu comecei a pensar assim, eu sou incompetente, eu nunca mais vou captar imóvel de nenhum cliente, eu nunca mais vou vender imóvel, esse cliente não gosta do meu trabalho, é uma porcaria o que eu estou fazendo. Eu comecei a falar essas coisas para mim. E assim, acho que eu fui violenta comigo. Uhum. Porque o meu cliente, ele não verbalizou nada disso para mim. Ele teve uma atitude, ele estava cuidando de algo que era importante para ele, que até aprendi com você me ajudou a olhar para isso, né? Ele estava cuidando de uma necessidade dele naquele momento, mas não estava duvidando de mim. Porque eu até conversei com esse cliente depois, a gente acertou isso e realmente não era. Eu recebi daquela forma. Então, peraí, né? Vamos conversar aqui. Por que eu estou me sentindo assim? Porque, para mim, é muito importante ser reconhecida pelo meu cliente. Eu me pelo de medo de fazer alguma merda, né? E o cliente falar mal de mim, ou não querer mais ser atendido por mim, me queimar no mercado. Ou seja, isso é importante para mim. Como é que é isso, Fá? Como que a gente organiza isso aqui dentro? Aqui dentro, né? Então, tem um aspecto que é técnico, né? Então, comunicação não violenta, o que o pessoal conhece muito, são os 4 elementos: observação, sentimento, necessidade, pedido. Então, a gente foca, quando a gente fala em observação, o que essa pessoa está fazendo? Ela foi até o imóvel e falou tal coisa, né? Então, esse é o fato. Agora, o que a gente interpreta, ela não confia em mim, isso já não é fato, isso já é uma criação da gente. Então, o Krishnamurti, um filósofo indiano, ele dizia que a forma mais elevada de inteligência é observar sem julgar. E a gente faz o contrário o tempo todo, né? A gente julga as pessoas, ou a gente se julga e não foca nos fatos. Então, o primeiro elemento seria aí o aspecto da observação sem misturar com a avaliação. O segundo elemento, sentimentos, ou seja, ela foi até a casa e falou tal coisa. O que eu sinto nesse momento? Eu estou focando em mim. Ou o que ela sente, então eu estou focando nela. A partir de então, a gente vai começar a separar o que é meu do que é dela. Então, quando eu sinto raiva, eu estou me responsabilizando pelo meu sentimento, enquanto que a pessoa precisa se responsabilizar por aquilo que ela fez. A gente separa. A causa do sentimento não é a atitude do cliente. A causa do sentimento é a interpretação que eu faço da atitude do cliente. Então, a gente começa, mais uma vez, se separar. Dando um passo adiante. Tá, eu senti raiva, por quê? Então, terceiro elemento, necessidade. Porque para mim é muito importante confiança. Em nenhum momento o cliente diz que não confia em você. É uma necessidade que pulsa em você. Mas é importante para o seu cliente também confiança, mas não é isso que o levou até lá, provavelmente foi outra coisa. Então, me separo mais uma vez dele. E aí, eu posso ter, inclusive, um pedido. Eu falo assim, eu gostaria que da próxima vez você marcasse comigo antes de ir até a casa e falar tal coisa. Então, aí teria o quarto elemento, que é o pedido, que é algo muito específico para cuidar dessa necessidade não atendida. Por que eu falo separar? Porque aí eu posso mudar o foco num processo mais empático de tentar, já me ouvi, agora deixa eu tentar entender o que aconteceu com essa pessoa. Então, o fato é o mesmo. Mas o que será que ele estava sentindo? Olha, lembrando aqui, ele estava angustiado.
Tá, então eu estava com raiva e ele estava angustiado, já estamos nos separando. Angustiado por quê? Porque ele não sabia exatamente qual era o combinado, então ele estava confuso e queria mais clareza. Pronto, a gente separou. Uhum. E eu não estou dizendo que ele não é responsável por uma atitude que te causa incômodo, mas é que o sentimento é responsabilidade sua Sim. e a atitude é responsabilidade dele. Sim. Da mesma forma que eu sou responsável, se eu chegasse aqui para a gente ter o nosso podcast, se eu chego atrasado, eu sou responsável pelo atraso e isso precisa ser discutido. Agora, se você está com raiva ou triste, é algo que você vai precisar lidar com isso. Sim. E eu sou uma provocação e não a causa do sentimento. Isso eu acho muito curioso, porque em casa com o meu filho de 6 anos, né, a gente trabalha muito essa questão, assim, às vezes, ele acha que se a gente chama atenção para alguma coisa, vai resolver algum conflito ali, ele tem uma reação assim, eu faço tudo errado nessa casa, tudo é errado, vocês não gostam de mim. Às vezes ele verbaliza algumas coisas nesse sentido. E eu falo muito para o meu marido que a gente precisa ter o cuidado, né, de não responsabilizá-lo. Então, por exemplo, hoje eu passei por um teste à tarde, porque eu estava falando de comunicação não violenta, falando da minha raiva. Cheguei a pegar na mão um livro que chama A Raiva, que é um livro que eu leio para ele, e é um monstrinho vermelho, assim, enorme, que vai se alimentando de algumas coisas e ele vai crescendo até que ele explode. E ele estava super frustrado porque ele tinha uma festinha num buffet às 17h30. Eu nem ia estar em casa, porque eu tinha um cliente 4h30, o cliente desmarcou, então eu estava em casa e eu ia levá-lo. Ele já queria sair 3h30 para ir para o buffet. E aí, chorando muito, mas assim, chorando. E eu estava tentando conversar com ele. Você precisa se acalmar para a gente conversar, porque você não está ouvindo a mamãe. Eu queria explicar para ele que no convite tem um horário, que é um estabelecimento comercial, que se a gente chegasse lá, não ia ter ninguém. Eu não consegui, mas eu só dei o meu colo para ele, porque ele estava chorando muito, ele estava com muita raiva, de verdade. E eu estava começando a ficar irritada, porque assim, eu precisava comer, eu queria me arrumar, eu tinha que vir para cá, eu tinha que arrumar minhas coisas, enfim. Arrumar ele para ir pro aniversário, que ele estava todo descabelado, com a cara encardida. E começou a me incomodar. E aí eu fui fazendo o exercício, né, de pensar. Ele adora os aniversários em buffet. Então ele estava muito ansioso. E não estava conseguindo raciocinar. E aí ele gosta muito de desenhar. Daí eu peguei, vamos pegar um papel. Ele se acalmou, falei, vamos pegar um papel, vamos desenhar? E eu achei incrível, porque ele desenhou uma flor carnívora com um bocão, assim, que arrancou a cabeça do bonequinho. Só que ele desenhou um coração lindo dentro da planta carnívora. E assim, eu não consegui identificar uma ligação com a outra, porque eu fui perguntando do desenho para ele. E ele, mamãe, é só uma planta que está muito nervosa e comeu a cabeça do homem. Eu falei, nossa. Eu falei, mas que lindo, ela tem um coração aqui. Ele falou, porque todo mundo tem um coração bom. E eu achei bacana, eu não sei identificar a ligação, né? Mas acho que ali naquele momento, com o desenho, ele extravasou. E eu passei pelo teste, porque eu tinha acabado de falar disso, e fiz o exercício de... Tudo bem, eu estava incomodada. Fiz o exercício de tentar me colocar no lugar dele. Né? E, ao mesmo tempo que eu não tenho culpa dele estar naquela irritação ou com raiva, eu penso muito também naquilo que você falou anteriormente, que eu saber, de repente, o que é importante para a pessoa, ou uma fala que machuca, ou algo que machuca, e eu também não contribuir, né? Só que aí entra a questão da comunicação. Isso tem que ser falado, que aí acho que entra na questão do pedido, e que eu acho que é muito difícil, porque eu tenho dificuldade. Acho que tem um passo anterior, que é criar conexão. Por que às vezes, a gente grita com alguém, ou alguém grita com a gente? Porque parece que a gente não está se ouvindo. Então, não é porque a gente está distante fisicamente, mas parece que não está sendo ouvido. Como que a gente cria conexão? Como que a gente cria um ambiente onde tem alguém do outro lado para me ouvir? Empatia. Então, a empatia, e aí pensando no seu filho ou num cliente que está um pouco mais tenso, nervoso, falando de uma forma talvez não tão agradável, né? Você ouvir essa pessoa, mas só ouvir não significa que essa pessoa vai se sentir ouvida, acolhida.
Então, ouvir o seu filho é dizer para ele aquilo que ele está dizendo para você, para ver se você entendeu mesmo. Filho, você está muito animado, você está doido para ir para a festa, não vê a hora de ir para lá e você está tão ansioso que você está me pedindo o tempo todo para ir, porque você quer ir agora para lá, você quer ir se divertir, é um lugar que você está afim muito de se divertir, é isso? E fica em silêncio. E aí ele vai dizer, é isso, mãe, ou não é isso, mamãe, e vai falar mais alguma coisa. E aí você pega essa última coisa e devolve para ele. Ah, e tem um amigo seu que vai estar lá e você está com muita saudade dele? É isso? Então, nesse processo, a gente vai, e aí imaginando um cliente que está falando também alguma coisa que é difícil de ouvir, mas a gente precisa entender que quando alguém fala algo para nós que é desagradável, ela está falando mais dela do que de nós. Do que de nós. Então, né, o Freud diz, né, quando o João fala de Pedro, sem mais de João do que de Pedro. E então, nesse processo, além da gente entender de verdade a pessoa que está na nossa frente, a gente cria uma conexão, a gente cria um canal, porque a pessoa do outro lado vai estar mais calma, mais tranquila, mais disponível para você. Para se abrir também. Para você falar para ela te ouvir. Então, do que a gente está falando aqui? A gente está falando de uma técnica, volto a dizer, que é repetir o que a pessoa acabou de dizer, destacar sentimentos e necessidades que ela está trazendo, tem esse aspecto mesmo técnico, mas tem uma intenção por trás, tem um estado de espírito que é da compaixão, da amorosidade, do acolhimento, da apreciação do que ela está te trazendo. Mas, Fabiana, ela está falando de uma forma que não é legal, ela está sendo desrespeitosa. Aí a gente lembra da girafa. A girafa tem um pescoço alto para ver para além das atitudes. O que as pessoas fazem é só a estratégia para cuidar de uma necessidade. Sim. Não é a necessidade. Nós julgamos as pessoas por aquilo que elas fazem, mas o que nos une é o que motiva cada um de nós. Por exemplo, se a gente falar de justiça e respeito, né, para cada um, justiça e respeito é desempenhado de uma forma diferente, é buscar de uma forma diferente. Sim. Mas é importante para todo mundo. Mas quando eu olho para alguém exercendo justiça, batendo numa criança, gritando com uma outra pessoa, a gente fala que aquilo é um absurdo. E isso não tem que ser tolerado. Mas ela não é um monstro, ela não é uma pessoa sem sentido. Da mesma forma que a plantinha carnívora do seu filho. Por mais que alguém pareça uma planta carnívora, ela tem um coração. E o que está motivando ela, com certeza, é algo que é valioso para você também. Sim. Esse é o núcleo da comunicação não violenta. Todos nós, seres humanos, possuímos as mesmas necessidades. São básicas, humanas e universais. Feito da mesma coisa, né? E tudo que a gente faz ou deixa de fazer é para cuidar de uma necessidade básica, humana e universal. Então, a gente não é tão estranho. Só o jeito de expressar, de buscar aquilo que é valioso é que é diferente. Nossa, eu tô aqui pensando como seria incrível, né? Se todos nós soubéssemos usar esses recursos, né? Conversar com as nossas emoções, até para a gente não ser violento com a gente mesmo também, né? Porque às vezes a gente é com o outro, mas a gente também é com a gente. Com essas verdades aí que a gente fica tentando engolir e que não são ditas, mas a gente vai falando pra gente como se fossem verdades absolutas, né? E a gente se machuca. Eu acho que muita estafa mental, depressão, vem daí também, né? E eu queria que você fizesse um gancho, até que a gente tem uma colinha aqui, né? Que eu vi aqui umas anotações e eu achei interessante, né? O quanto as coisas que a gente viveu lá atrás, por exemplo, a nossa infância, né? O quanto isso pode ter algum impacto quando eu tenho uma dificuldade com um cliente, por exemplo. É igual eu sinto que quando me entregam alguma coisa para fazer, eu costumo buscar entregar o melhor. Isso é meu, eu gosto. E eu lembro que eu passei por um processo seletivo em uma empresa e passei por várias etapas, né? E na etapa da psicóloga, ela me entregou uma folha em branco para fazer um desenho. Ela falou, desenhe uma árvore. Era uma folha A4. Eu desenhei uma árvore maravilhosa, com raízes profundas, com frutos. Fiz uma árvore assim, eu preenchi toda a folha. E aí, quando ela pegou o desenho, ela falou, você se cobra muito, né? Olha só, preencheu, não deixou um pedacinho branco no papel.
E aí eu falei, nossa, eu fiquei curiosa. Aí ela falou, eu nem costumo fazer isso, mas eu vou te mostrar. Ela me mostrou de um candidato que a folha era gigante, ele desenhou uma árvorezinha desse tamanho. Enfim, e realmente eu tenho esse perfil, né? E aí talvez, por eu me cobrar demais, seja muito difícil eu pensar que um cliente, por exemplo, duvidou da minha competência. Como assim? Logo eu? Tá tudo bem, gente? Então tá. Mas ó, nem precisa cortar, tá, gente? Aqui é vida real. Mas assim, existe uma ligação, né, com o que a gente viveu lá atrás? Como é que é isso? As Então, nossas... Isso, então vamos falar da origem da violência. Tá. Né? Segundo o que o Rosenberg traz, e muitos outros estudos também reforçam, de certa forma, a violência é fruto de um processo educacional. Não é uma doença. Mas como assim educacional? Nós passamos, né, nossa vida, ela sofre muita influência, nossa personalidade, né? Então, tem uma influência histórica, cultural, social, transgeracional. Então, tudo isso vai nos construindo. E a gente aprende a buscar aquilo que é importante pela cultura, pela forma como nossos pais fazem, pela forma como a gente vê as pessoas fazendo na televisão, né? Na medida em que eu estou na escola, ou eu estou na rua, ou eu estou no meu trabalho, todos esses lugares me mostram como que é ser uma pessoa. Uhum. E aí a gente aprende que força é representada por a capacidade de obrigar as pessoas, de machucar as pessoas, de dobrar as pessoas. Isso é sinal de força, né? Quando eu venço as pessoas, a competição, a argumentação, onde eu ganho e você perde. Então, essa lógica promove uma série de violências, e elas são, muitas delas, de ordem emocional, que a gente está acostumado, né? Uhum. Com as ironias, com as piadas, com a exclusão, enfim, coisas que todos nós sabemos, né? São comuns no dia a dia, mas provocam um sofrimento emocional. Sim. E a gente aprende isso ao longo da nossa vida. E a gente é condicionado, a gente nem percebe, né? Eu chamo de nosso sistema de justiça retributiva, que categoriza as pessoas em boas e más, certas e erradas. As boas merecem recompensa, as más, as erradas e inadequadas merecem punição. E olha que cruel. Eu posso promover dor e sofrimento nas pessoas e sentir prazer com isso. Porque eu estou ajudando as pessoas a sair do caminho errado e para o caminho certo. É essa a lógica que a gente vive. Nossa, a comunicação, e é triste. E é triste, mas é isso que a maior parte de nós aprende. Quem é mal precisa ser punido. Então, às vezes eu vou fazer a pessoa se sentir desconfortável, vou excluir, vou ignorar, vou excluir do Face, do Instagram, vou dar uma resposta grosseira, enfim. Então, porque eu quero que ela sofra e ela percebe que ela... E a comunicação não violenta, ela vem por outra perspectiva. Ela vem sugerindo que a violência é a expressão de uma necessidade não atendida. Sim. Que aquilo que essa pessoa está fazendo tem um sentido, eu que não estou compreendendo, e eu vou investigar. O Rosenberg, ele traz a ideia de comunicação não violenta como doação. Eu dou a minha escuta. Da mesma forma que eu dou a minha escuta para te entender, eu também dou a minha honestidade. Eu falo para você o que eu estou sentindo. Mas é diferente eu doar as minhas necessidades, meus sentimentos, falando honestamente, de acusação. Então, uma coisa é eu dizer, você é folgada. Isso não é honestidade. Isso é transferir a minha necessidade e transformar no... É diferente de eu dizer assim, eu precisava de ajuda, tem muita louça ali na pia e eu estou muito cansado, você pode me ajudar? Então, a gente transforma as nossas necessidades em acusações. Na comunicação não violenta, eu ser honesto, eu falar das minhas necessidades é a expressão de uma vulnerabilidade. Então, eu não vou dizer você é folgado, eu vou dizer sim, eu estou muito cansado e preciso da sua ajuda. Então, olha, eu não estou naquela posição superior, onde você é errado e eu sou certo. Não, eu estou reconhecendo que tem algo que está vivo em mim e eu estou mostrando para você. E se a pessoa que está ouvindo isso pega e fala, mas eu estou mais cansado, porque eu fiz mais coisas. E olha que bonito que você está trazendo, porque eu não quero cuidar só de mim. Eu quero cuidar de mim tanto quanto de você, e de você tanto quanto de mim. Então, se você está muito cansada também, eu vou perguntar, como a gente pode fazer para cuidar de nós dois? Porque não é eu ou você,
é cuidar de mim e de você. Isso. E aí a gente vai entrar no processo criativo. Eu não vou ficar competindo com você para ver quem está mais cansado, quem é o culpado, quem é o inocente, quem é o certo, quem é o errado, porque todos nós vamos ter muito medo, vamos nos blindar, vamos nos defender nesse processo, até atacamos com medo do quê? Da punição. Todo culpado e todo mal merece ser punido. Sim. E se eu entrar nesse papel, com certeza vai vir uma punição para o meu lado. Então a gente perde uma quantidade brutal de energia se defendendo dessas categorias. Enquanto que a comunicação não violenta, ela não pergunta quem está certo, quem está errado, quem é o culpado, quem não. A pergunta dela é: como a gente vai tornar a nossa vida mais maravilhosa? Ai, fantástico isso. Acho que é um mundo dos sonhos, né? Meu Deus. Você estava falando aqui, eu estou lembrando de uma colega, eu posso falar dela aqui, porque eu não sei se ela vai ver, mas ela bota apelido em todos os corretores da imobiliária. Eu já falei para ela que eu não estou interessada em saber qual é o meu apelido. Ela, você está quase conquistando o direito de saber. Eu falei, não quero saber. Eu falei, é com o meu corpo? Não, não faço apelido com o corpo. Só que assim, e é muito engraçado porque eu já tive apelidos na infância. E eu não gosto de lembrar, não é confortável. Né, me causou, nem vou contar aqui, gente, uma hora eu conto. Mas assim, especificamente me causou transtornos, assim, que até hoje eu sou fissurada em não deixar aquilo transparecer, porque já foi motivo para ser apelido. Então eu fico escondendo, não vou contar. Fico escondendo, né, não é confortável. E assim, eu penso muito... até por conta disso, eu nunca gostei de brincadeira com o corpo. Eu sou bem xarope com os meus filhos em relação a isso. Não gosto de usar referência, o gordinho, o baixinho, o magrinho, não sei o que, não gosto. E eu sempre falo para eles, a gente não fala do corpo das pessoas. Ponto, né? Fico sempre me autocorrigindo e corrigindo eles também nesse sentido. E o quanto pode ser dolorido e violento você colocar um apelido, porque aí que eu acho que entra um grande exercício, você nunca sabe como aquela pessoa vai receber aquele apelido, como ela vai se sentir. E eu acho muito importante no mundo corporativo a gente trazer isso para a consciência, por isso que eu tenho o sonho de a comunicação não violenta, ela já está presente em algumas empresas aí do mercado imobiliário, porque eu acompanho, mas está muito, como eu te falei, né? São passos lentos de formiguinha, e eu quero muito trazer esse tema, porque eu acho que pode melhorar muito as relações, a começar no ambiente de trabalho, porque eu já vi gente saindo do grupo por causa disso. A pessoa não aguenta essa história do apelido, assim como ela não aguenta o ambiente competitivo, que eu te falei um pouco também, né? De repente, uma hora eu estou em primeiro lugar, né? Eu estou no ranking. Lá a Remax é uma empresa bastante competitiva, tem premiação, é bacana. Em alguns momentos eu estou ali, como já aconteceu comigo. Em outros momentos eu não estou. Como é que eu recebo isso, né? Assim, sem ser violento mesmo. Acho que é um grande trabalhar e contamina o ambiente, né? Por exemplo, uma piadinha, uma conversa, a pessoa ela não se sente parte daquilo e ela vai sair. E às vezes é um talento que foi desperdiçado por uma bobagem que poderia não ter acontecido, né? Mas às vezes eu acho que eu sonho demais, sei lá, de desejar um ambiente assim, sabe? Eu não acho que você sonha demais. eu entendo que todos nós estamos o tempo todo experimentando como cuidar melhor de si e do outro. E às vezes alguém faz uma piada. Como que a gente sabe se a atitude vai ser legal ou se ela vai ser chata? A gente não tem como prever. O próprio Rosenberg diz que a gente só sabe se uma estratégia foi boa depois que você tentou. Se ela deu certo, deu certo. Se não deu, então a gente precisa mudar. Então o problema, do meu ponto de vista, não é se a piada que você ou alguém fez, se a atitude que você ou outra pessoa tomou. Então a gente está falando tanto dessa piada entre colegas, tanto quanto uma estratégia de motivação dos profissionais. Não interessa se essa estratégia vai dar certo ou não. O que interessa é ter presença para perceber como isso está afetando as pessoas. Porque eu posso brincar com você aqui agora e você se divertir bastante. E daqui 2 horas eu faço a mesma piada com você e você se irrita. Uhum. Então, como que a gente faz?
presença. As pessoas não expressam só com palavras, né? Eu posso olhar para alguém e perceber se ela deu uma fungada, se ela virou interpretar sinais, rosto. né? A gente está aberto para comunicação. A pessoa está expressando. Ela não precisa dizer, e se eu tenho dúvidas? Nossa, eu achei que a moça tal não gostou muito da piada que eu fiz. Pergunta para ela. Sim. Olha, tem um momento que eu brinquei com você, fiz isso. Você ficou chateada? Olha que legal, porque comunicação não violenta, eu volto a dizer, é presença e a gente vai ter muito mais humildade para não ter certezas sobre o que está acontecendo com as outras pessoas. Eu vou perguntar para elas. Por isso que é aquela ideia que eu trouxe, né? Você devolver para a pessoa um resumo do que você está vendo, né? Um resumo do que está acontecendo, um resumo do que ela disse, ou um resumo do que você está vendo, para perceber, então, se o sentimento e necessidade que você está observando, se você tem razão mesmo. É para confirmar, porque às vezes a gente tem certeza das outras pessoas, como se a gente tivesse bola de cristal. Então, eu acho que ela não gostou. Se você acha que não gostou, veja, confira ou não faça. Ah, não, tenho dúvida, vai lá e pergunta. E isso é muito agradável, porque a outra pessoa tende a receber isso como um cuidado, carinho, atenção. Sim. E se você fez algo que não foi agradável, a outra pessoa automaticamente vai se sentir cuidada, vai perceber que você não é uma pessoa insensível. Então, para a empresa, da mesma forma. Então, tem um processo ali que é de motivação, mas e quem está demonstrando desmotivação? Converse com essa pessoa para ver se nessa lógica, nesse sistema, alguma coisa pode ser modificada. Então, vamos lá. Atualmente, os sentimentos são desvalorizados. Geralmente, uma pessoa forte é aquela que não sente dor, não sente medo, né? A mulher que não sente cansaço, que aguenta tudo. E isso é extremamente perigoso. Porque lembra que eu disse? Tá indo para algum lugar, né? Sentimento é indicador de necessidade. Sim. Se a gente se fecha, se a gente não presta atenção em sentimentos, nós nos transformamos em ótimos escravos, ótimos zumbis, que entram num processo de automatizado dentro de um sistema que não cuida dele. E pode colapsar, né, Fá? Pode. Tem um comparativo que é muito bacana, que eu estava lendo algumas coisas da comunicação não violenta e achei esse comparativo que eu achei fantástico. Você está dirigindo o teu carro na estrada e acende uma luz no teu painel. Você não vai pegar um post-it da bolsa, colar ali, não vou ver esse sinal de alerta e vou seguir dirigindo. Você pode sofrer um acidente, seu carro tem um sinal de alerta ali que está sinalizando que tem alguma coisa que não está funcionando, que está errada. E com o nosso sentimento não é diferente, né? Isso. O sentimento indica que tem algo que precisa ser cuidado. A luz do painel indica que precisa pôr gasolina ou que tem algum problema no motor. No computador, né, se você vê lá atualização, se você ignora aquele botão, dá bug no sistema. Da mesma forma, se a gente ignora os nossos sentimentos, em algum momento a gente tende a explodir ou implodir, porque o nosso nível de descuido e sofrimento pode fazer com que nosso sofrimento transborde e machuque alguém, então a gente briga, bate, faz alguma coisa, ou implode, ou a gente adoece psicologicamente, adoece fisicamente. Sim. Tem gente que se corta, em último caso, suicídio. Por quê? Porque não tem uma boa relação consigo mesmo, não cuida de si, prioriza sempre o outro. Então, se achar mais importante que o outro é um problema, mas se achar menos importante que o outro também é. Tudo é equilíbrio, né, Fá? E por que é tão difícil? Eu acho até que, assim, usando o exemplo do carro, é uma coisa operacional, técnica, palpável, né? É muito difícil alguém que ignore um sinal de alerta de um carro, de alguma outra coisa, de um aparelho celular, que a gente não vive sem isso. Por que é tão difícil falar de emoções? Por que por exemplo, até aquele exemplo que você deu, de eu chegar para um colega, eu às vezes me sinto mal com alguma coisa que eu falo, mas nem sempre eu consigo chegar para a pessoa. Eu simplesmente não repito, que eu fico ali achando, aí eu crio uma história na minha cabeça, achando que a pessoa se conectou com a criança ferida dela, eu vou lá na China e volto. E nem sempre é fácil chegar, às vezes eu consigo, mas nem sempre é fácil chegar para a pessoa e saber se aquilo machucou. Por que é tão difícil a gente fazer isso? Você acha que é por causa dessa cultura que a gente tem, do medo, da punição? Acho que a gente foi ensinado
a ser assim. Então, a gente não tem repertório, a gente não tem o repertório para nomear sentimentos, a gente não tem repertório para nomear necessidades, a gente não está acostumado a fazer isso na relação com as crianças, a gente não está acostumado a fazer isso na relação com a gente mesmo. Então, por isso que um processo de amadurecimento do adulto tende a levar um aprendizado das outras pessoas, principalmente das crianças. Então, se eu chego para minha filha e digo assim, filha, não quero brincar agora porque eu estou muito cansado e eu quero ficar um pouco tranquila, mas eu sei que você quer brincar, que você quer se divertir, então daqui 20 minutos a gente vai brincar, olha quanta coisa eu falei para ela. Sim. Mas eu preciso saber fazer isso para ela aprender, porque não, a gente não aprende comunicação não violenta além do livro. E aí, é bom destacar, existem livros maravilhosos de comunicação não violenta, mas é fundamental a prática com pessoas experientes ou com colegas que estão no mesmo processo que você. Porque aprender sozinho, vamos entender o seguinte, as técnicas de comunicação não violenta foi uma estrutura criada, uma estrutura maravilhosa. Aliás, os 4 elementos da comunicação não violenta que eu trouxe, é apenas 4 dentre 25 outras distinções conceituais. Uau! Então, tem muita coisa aí que não é tão simples. Dentro dos livros isso aparece? Sim, mas levar para a prática é a mesma coisa a gente ler um livro e depois ir querer nadar no mar. Né? Tá. Vai dar ruim. Não dá. Então, todas essas técnicas, elas ajudam nós a beber de uma fonte que, na verdade, é ancestral, é milenar, tem a ver com hinduísmo, budismo, tem a ver com conhecimentos que são muito sutis, muito profundos, que tem a ver com compaixão, com amorosidade. Né? O Rosenberg ele diz que a comunicação não violenta é uma tentativa, é uma investigação sobre o que é o amor e como torná-lo prático, concreto, presente no dia a dia. Então, isso é um processo de investigação. Quando a gente aprende, automaticamente a gente acaba espalhando isso em torno das pessoas. E aí, outra coisa que para mim é importante não é para a gente ser bonzinho e ir para o céu. Não é para convencer as pessoas. A comunicação não violenta visa cuidar das pessoas. Tá. Eu não quero ser feliz. Como é que é o ditado? Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Quero ser feliz. No caso da comunicação não violenta é mais ou menos assim, eu não quero ter razão, eu quero que a gente seja feliz. E a gente é nós no planeta Terra. Uau! Então não tem como eu excluir alguém. E aí a comunicação não violenta, por que ela é interessante profissionalmente falando? Porque eu não quero submeter a outra pessoa à minha vontade, eu não quero convencê-la de nada, porém é uma excelente estratégia para promover cooperação. Aí cooperação é tudo, né? E cooperação eu ganho e você também. Todo mundo ganha. Vamos pensar o seguinte, né? A gente está falando que o livro ele não é milagroso, né? Eu adoro ler, já li muita coisa, né? Até de educação infantil, agora eu estou lendo de marketing, imobiliário, vendas, tal. Inteligência emocional, eu gosto. Mas eu penso que o livro ele é uma bússola, ele pode te direcionar, ele pode te provocar, te trazer insights, te provocar mesmo, né? Para você pensar, tal. Vamos supor que a pessoa não tenha acesso, por exemplo, a um workshop, que eu sei que você tem, que eu quero fazer, vou fazer. Mas vamos supor assim, eu sei que não tem receita de bolo, tá, Fá? Mas assim, você tem alguma dica para alguém que está ouvindo a gente e de repente a pessoa, ela quer melhorar a forma com que ela se comunica, ela quer melhorar a escuta dela, a escuta verdadeira da orelha da girafa, né? Você tem alguma dica, sei lá, escrita terapêutica, gravar, a gente estava falando do grupinho, né? Você tem também um grupo com você mesmo, né? Eu tenho também. E uso muito. Às vezes eu gravo áudios para mim, às vezes eu mando mensagens para mim, em outro momento eu vou ler, aquilo já não faz mais sentido, ou eu escrevo uma carta, depois eu amasso e jogo fora. Você tem alguma dica para a pessoa que quer, assim, começar, sabe? Ela está ouvindo, ela sentiu que ela precisa melhorar a forma dela de se comunicar, seja com a equipe, seja com as pessoas da família, no trabalho, com o cliente. Você tem alguma dica, assim, de ouro? Tem várias possibilidades. Uma delas, quando a gente fala do livro, leia o livro, mas leia com outras pessoas. Fazer um grupo. E o livro, a maior parte dos livros do Rosenberg, ele traz sugestões de prática.
Que bacana, Não gostei faça da essas ideia. práticas com as pessoas da sua família. Faça primeiramente com as pessoas que estão engajadas nesse processo com você. Tá. Porque aí eu vou praticar com você, Letícia, você fala, Fabiana, mas ficou meio estranho isso que você falou, hein? E aí a gente vai melhorando. Pensar junto. E aí a gente vai... Porque assim, muitas vezes você não precisa abrir a boca para falar desses 4 elementos, mas você está pensando com foco em necessidades. Tá. Isso por si já é uma vantagem. Bom, enfim, tem então a ideia do livro, que você lê e pratica com as outras pessoas. Tem a ideia da escuta empática em si, que é você fazer esse exercício, é fundamental, é o exercício que eu sugiro para todo mundo. Faz uma troca de escuta com alguém. Então, eu pergunto, e aí, Letícia, como você tá? Aí você fala por 2 minutos, eu devolvo para você depois de 2 minutos. Um resumo do que eu entendi, não é uma análise. Eu vou devolver o que você acabou de me dizer e vou tentar destacar sentimentos e necessidades. Ponto. Bacana. É um exercício super simples. Esse exercício eu posso fazer escrito comigo mesmo. Vamos imaginar que eu estou muito irritado, né? Cheguei aqui. Igual eu tava aqui. E a Letícia estava atrasada. Eu tava mesmo, gente, hoje. E aí eu chego e falo assim, Letícia, ela não tem consideração pelas pessoas mesmo, que saco. E aí do lado eu faço uma escuta de mim mesmo. Falo assim, Fabiano, para você pontualidade é muito importante, você gostaria que as pessoas tomassem cuidado e cuidassem bem de você? É isso mesmo, poxa, eu tô lá com as crianças em casa. Gente, tudo isso é brincadeira, viu? Não é verdade. É só um exemplo. Então eu faço uma escuta empática de mim mesmo. E no grupo foi o que a gente brincou, né? Às vezes eu gravo, e às vezes eu faço isso mesmo, né? Eu gravo um áudio falando assim, cruamente. Poucas e boas. Isso. E aí eu faço uma escuta de mim mesmo de novo, né? O que eu tô falando, o que eu estou sentindo e quais são as necessidades que estão pulsando em mim. Então, são exemplos e exercícios. Gente, o que eu sugiro é algo com um grupo. Com 2 ou 3 pessoas, com mais 1 ou 2 pessoas, é o caminho mais seguro. E se tiver alguém que tem experiência, melhor ainda. E falando um pouquinho de autorresponsabilidade, né? Já falei um pouco aqui, você já falou, né? Eu já falei também do quanto você tá me fazendo sentir raiva. Sim. Mas o que em mim tá sendo um gatilho para sentir essa raiva? Como é esse processamento? Como que sinais que eu tenho que interpretar para processar isso? Porque isso a gente não conquista da noite pro dia, né? Você estava até falando do grito aqui, né? Eu detesto grito, palmada, então nem pensar. Mas assim, às vezes escapa um grito e eu me sinto muito mal. Eu me sinto muito mal, assim, de chorar mesmo, sabe? Acho que já faz tempo que eu não dou um gritinho, né, com Augusto, mas eu tô no processo de aprendizado. Às vezes eu chego a sair de perto e ir pro banheiro, eu vou chorar dentro do box para extravasar, para não gritar com ele, porque ele não tem culpa, né? Mas por que é tão difícil esse processamento da gente entender os gatilhos mesmo, né? Acho que eu tô sendo repetitiva, talvez, né? Mas o que você traz, que para mim é importante, que eu gostaria de destacar, é que existem um automatismo que a gente herda ao longo da história. A gente vai automatizando atitudes, mas elas não são automáticas à toa. Além da ação em si, tem um pensamento automático também. Então, quando eu grito, quando eu choro, não é a emoção por si só. Tem algum pensamento que gerou essa... E aí a gente e é muito difícil, porque a gente não está acostumado a olhar para a gente com profundidade, né? Fabiano, mas o que você pensou que levou você a gritar com essa pessoa? No fundo, provavelmente tem algum tipo de julgamento. Nossa, como ela é folgada. A gente não se dá conta, porque ele é tão automático que a gente já está reagindo com raiva. Mas como você pode fazer isso? Não acredito. Mas, no fundo, o primeiro pensamento que a gente teve, aquele imediato, foi: nossa, como ela é folgada. Então, se a gente tem essa consciência de qual a gente conversa com a gente mesmo, então a gente está falando de um aspecto intrapessoal, a gente conversa com esse pensamento. Então para você é muito importante que as pessoas tenham responsabilidade, que elas assumam o que elas estão dizendo e que é compromisso delas. Não sei, eu estou brincando aqui com a ideia desse pensamento, como ela é folgada. Sim.
E às vezes quando eu sofro demais, né? Então você gritou, e aí, gente, vamos entender. Comunicação não violenta não exclui a violência. Ela acolhe, abraça, cuida, Sim. dialoga com a violência. Mais importante do que comunicação é a não violência. Comunicação Sim, não violenta, sim. né? A não violência é um estado, digamos, de espírito. Então, ela é mais importante diante da violência, porque é muito fácil eu tratar aqui você bem, Letícia. Sim, Entendeu? sim. Agora, a hora que minha filha faz algo que me incomoda demais, um colega de trabalho dá uma mancada, ou alguém que eu não conheço faz alguma, né, uma barbeiragem na rua, aí a não violência tem relevância. Sim. Né? Porque eu vou tentar realmente me conectar com alguém numa situação desafiadora. Aí sim faz diferença. Sim, até porque você pode ser tomado pela raiva e você vai e ela pode ser escalonada e ela pode virar violência. Sim, inclusive contra mim mesmo. Sim. Da mesma forma que você deve ter dito, eu vou brincar aqui, tá? Nossa, que absurdo, olha que tipo de mãe que eu sou, como eu posso gritar com meu filho, eu sou uma péssima mãe. A gente dizendo isso, a gente está sendo violento com a gente mesmo, da mesma forma que a gente é contra a pessoa. Sim. Então, sair da lógica, culpar o outro e se culpar é fundamental. E aí, novamente, focar em necessidades que pulsam em mim ou necessidades que pulsam em outra pessoa. Então, em vez de eu dizer, nossa, que péssima mãe que eu sou, que absurdo, eu posso dizer assim, nossa, Letícia, você gostaria muito de cuidar melhor do seu filho. Amor, cuidado, carinho e respeito é fundamental para você. É isso mesmo? Então você se acolhe. É muito louco isso, né? Porque eu tenho que... Eu não posso ver... Ser, né? Assim, eu tenho que ter... Por isso que eu falo do processamento. É muito trabalhoso, né? E nem sempre no momento ali a gente consegue parar para processar, que nem... Às vezes eu consigo extravasar. Geralmente eu consigo extravasar não na pessoa, eu vou lá no meu canto, eu vou pro chuveiro, eu às vezes tenho vontade de gritar, às vezes é um negócio assim, eu tenho vontade de gritar, eu não grito porque eu não acho, assim, gentil fazer gritar na minha casa. Mas eu já ouvi relatos de pessoas, até a Elisama Santos que fala, ela tem um livro, né, que é Educação Não Violenta. Até dei uma xeretada nele lá, que eu tenho uns post-its colados lá, e achei umas coisas interessantes. E ela conta de uma pessoa que sentiu raiva na hora de uma reunião, ela precisava gritar, ela saiu do prédio da empresa no meio da rua. Ninguém entendeu nada, deu um grito lá de Tarzan, mas aquilo centralizou ela, sabe? Tipo, ela extravasou, sim, depois voltou para a reunião. Eu falo, gente, talvez alguém um dia me vê gritando lá, ainda bem que eu moro no meio do mato, ninguém vai me ver. Mas o quanto é difícil, né, a gente processar isso para não ser violento com o outro, que provocou alguma reação em mim, eu não ser violento comigo também. Porque aí eu vou abrir mão dos rótulos, né, e vou focar nas necessidades. Porque se eu ficar focando nos rótulos, eu posso rotular você e me rotular. Que foi o que eu fiz com a situação que eu trouxe aqui do meu cliente, né. Eu criei vários rótulos para mim, e depois eu consegui pensar que existiam necessidades ali, tanto do cliente quanto minhas. E para enxergar isso, você precisa aceitar o sentimento e não lutar contra ele. Porque na medida que você aceita, acolhe a sua raiva, o seu medo, a sua angústia, ele tem a condição de fluir, de ser trabalhado e ir embora e abrir espaço para outro. Sim. Abre espaço para você olhar para outras coisas em você e também para olhar para essa outra pessoa sem se misturar com ela, sem misturar o que você está sentindo com quem ela é ou não é. Aliás, ninguém é folgada, feio, bonito, né? Nós estamos. É um processo onde a gente está mudando o tempo todo sem parar. Então aí a gente começa a ter um pouco de presença de verdade não é estar eu na sua frente. É eu estar aberto, olhando para aquilo que está acontecendo aqui e agora. E não generalizando, porque todas as vezes que a Letícia, sabe? Quando a gente generaliza, a gente não está mais olhando para a pessoa. Sim. A gente está olhando para... A gente está dialogando com criações mentais, que não são... Não, eu acho fantástico isso que você falou, porque... Eu sou ansiosa, extremamente. Gente, quanto tempo deu aí já? 1 hora? Tá. Eu sou ansiosa. Só que assim, eu tenho tentado tirar esse rótulo também.
Sou ansiosa, sou depressiva, eu estou ansiosa, eu estou depressiva. Eu já li que a ansiedade não tem cura. A maioria das pessoas sofrem de ansiedade em algum momento da vida, algumas em um grau maior, outro menor. Mas, a partir do momento que eu estou me rotulando, eu tiro a oportunidade de eu vencer aquilo e experimentar coisas novas, né? Porque eu não preciso ser ansiosa uma vida inteira, eu posso estar ansiosa. E eu posso trabalhar a partir daquilo e trazer coisas diferentes para a minha vida. Sim. Você estava ansiosa quando, que é o X a questão. E aí o X a questão maior é qual necessidade não está sendo atendida que gera esse sentimento desagradável. Então, a ansiedade é um indicador valioso para você. Sim, com certeza. E eu sei os meus gatilhos para estar ansiosa. Eu faço muita listinha, assim, no grupo mesmo. E tenho percebido de 3, 4 anos para cá, são sempre os mesmos gatilhos. Então é isso, estou ansiosa, não sou. Estou e tenho ferramentas e maneiras de olhar e cuidar disso, né? Bom, a gente tá com 1 hora aqui de bate-papo. Eu juro que eu ficaria mais 3, mais 4, Sim. mas a gente não pode. Então, Fá, quero te agradecer por ter aceito, né, o convite, por estar aqui. Acho que a gente pode marcar outros podcasts, porque é um tema muito vasto que merece, né, ser bem destrinchado. E vou te fazer a nossa perguntinha final. Quero saber, aí você conta ali para aquela câmera, a sua casa, qual é o sentimento que ela te remete, que ela te traz? O sentimento de, acho que é aconchego, de alegria. Legal. 2 crianças pequenas. Ai, gostoso, movimento. A adrenalina. Adrenalina, que Muita ótimo. adrenalina. É uma casa muito animada. É uma casa muito animada. Acho que são esses os sentimentos, né? De diversão, de alegria. Com criança pequena não dá para ser muito diferente, né? Chega lá, já chega chegando. Já chega chegando. Na adrenalina. E é gostoso, né? Eu falo que chegar em casa e ver o sorrisinho do Augusto, a covinha dele aqui, assim, eu falo, gente, por algumas horas eu literalmente esqueço, assim, dos problemas. É muito bom, né? Sim, é isso mesmo. Então tá bom, obrigada. Gente, até o próximo. Eu que agradeço, um abraço, até a próxima. Terminamos. Muito bom.